Curso de Windows, aula 56. Vamos continuar a série de drivers, essa é a 9ª aula e hoje só falaremos de dois serviços, pois eles são extremamente importantes e complexos. O primeiro serviço que nós vamos falar é o DXG-KRNL. Tomem cuidado com os devices, os serviços aí tem devices com a letra K, porque se referem a um nível bem baixo do kernel, tá? E são extremamente necessários. Esse sufixo final X, aí de DirectX, é porque ele vem dos objetos do tipo ActiveX, a tecnologia Microsoft de objetos, tá? Que foi importantíssima para se começar essa filosofia no sistema. Ele faz parte da tecnologia Microsoft DirectX, né? Bem integrada, ele fala integrar, mas é bem integrada aos sistemas operacionais Windows, e vocês veem isso bem nítido no registry do Windows. Aquela série de objetos vem todas da filosofia ActiveX. Então, a finalidade dele é renderização de elementos gráficos e visuais, ou seja, definição de superfície e definição das propriedades da câmera, sua localização e tal. Para quê? Para a gente poder ter os jogos e ambientes em 3D. Então, sendo bem detalhista, o software DirectX é uma coleção de APIs, ou seja, Application Programming Interface. Hoje vocês vão falar bastante em API, mas nas URLs de web. Aqui as APIs são funções base que você vai utilizando, muito bem estruturadas, cada uma fazendo o seu papel para poder no final fazer uma tarefa complexa. Para vocês verem a importância desse DirectX, ele é essencial para se executar os jogos e estes programas gráficos avançadíssimos que vocês veem, como o AutoCAD. Bem, e esse driver é expresso na forma do arquivo, né, dxg-krnl.sys, como parte do DirectX e ajuda no bom funcionamento dos aplicativos, facilitando a interação entre software e hardware. Para ser mais específico, ele manda para as placas gráficas o conjunto de ESCs, ou seja, o conjunto de sequências de instrução básica das placas para as determinadas características e ordena a renderização, que é um processo de muitas, centenas, milhares de operações em paralelo para você poder dar para as pessoas a noção de 3D. Estas placas gráficas, elas têm as GPUs que são extremamente rápidas e hoje, por causa dessa característica, estão sendo utilizadas em programas de inteligência artificial. Então, para aqueles que jogam ou estão acostumados a mexer com programas gráficos, né, e até hoje não entenderam muito bem como é que se faz essa maravilha desses programas, vamos falar para vocês que ele usa basicamente vetores, né? Alguns de vocês estudaram na faculdade vetores, e eles são expressos na forma de matriz, que é um assunto difícil da matemática. Mas expressando esses vetores referentes aos objetos do DirectX nessa forma de matriz, fica extremamente simples, aquelas coisas que vocês estão cansados de ver nos jogos, que são os movimentos de rotação, translação dos carros, dos aviões, ou então quando a pessoa está se movimentando e todo o cenário muda com uma uniformidade muito grande, muito realista. Então nem precisamos falar que esse arquivo não deve ser removido, né? Esse serviço não deve ser interrompido, a não ser que aconteça uma tela azul da morte ou que ele fale especificamente que está havendo um problema com algum drive relativo
a parte gráfica, situação em que você tem que desinstalar o DirectX e instalar desde o zero com todas as atualizações dele. O próximo drive é bem interessante, complexo, mas eu vou fazer vocês entenderem. Vejam a apresentação do pessoal técnico deste driver. O driver de classe de armazenamento aprimorado, EHStoreClass.sys, é um drive fornecido pelo sistema de filtro de camada base, que detecta a funcionalidade de armazenamento aprimorado usando o padrão IEE 1667. Vejam bem, isso se refere a armazenamento em disco e hoje em SSDs, etc. Até para o caso também dos pendrives. Todo dispositivo que possa armazenar dados, até um cartãozinho de memória de celular, aquele pequitinho, obedece a um padrão. A Microsoft pode ter tido suas primeiras estruturas, aquelas de C, tentado impor para o mercado, mas esse IEE, Instituto de Engenheiros Eletrônicos, fez um padrão de armazenamento. Tudo hoje no mundo tende a modelos, a padrões, para que seja fácil a portabilidade de sistema para sistema. Então, provavelmente, o Linux deve também usar este padrão para armazenamento, porque aí fica fácil você copiar discos, HDs, SSDs, de um sistema para outro, de uma máquina para outra, de uma versão de sistema para a outra versão, compreenderam? A vantagem do padrão é essa. E este padrão aí é regulado pelo tal Trusted Computing Group, grupo de computação confiável. E a especificação é essa aí, 1667, é uma especificação OPAL. Bem, o software cuida então não só do formato, esse Enhanced Storage Class, mas também do tipo de unidade. Então, se vocês olharem uma sequência do protocolo dele, além do conteúdo, vocês vão identificar o tipo. Então, ele gerencia os dispositivos de armazenamento conectados ao seu computador. Tudo com um padrão só, não importa o dispositivo, vem lá provavelmente o tipo em alguns bytes. Então, tudo para ele que armazene, que possa armazenar dados, como disco rígido, SSDs, unidades de USB e outros tipos, Provavelmente ele deixa o byte com uma faixa para poder crescer no futuro para tudo que vá surgindo em termos de armazenamento. Então, isso permite, o padrão permite que os dispositivos possam se comunicar de maneira eficaz. O padrão serve para isso. Ele detecta os tipos, os dados, entendeu? Então fica tudo transparente, tudo dá certo. Tudo é tratado como uma coisa só pelo protocolo desse Enhanced Storage Class. Bem, então eu falei de formato de dados na primeira etapa. Em segundo lugar, eu falei de tipos de dispositivos. Então, eu falei assim, você tem basicamente o tipo de dispositivo que armazena e o protocolo único de armazenamento para os dados, ou seja, formato dos dados. Mas ainda tem mais uma característica, que é o quê? Segurança. Então, ele deve ter os seus bytes de segurança, definindo usuário, grupo, níveis de segurança, leitura, gravação, a nível de dispositivo. Então, essa é a terceira característica desse EH-Store Class. Define estas três coisas. Então, os clientes podem utilizar essa funcionalidade para ativar e gerenciar criptografia integrada ao dispositivo de armazenamento, ou seja, os dados vêm criptografados. Não sei se vem a definição do tipo de criptografia, se pode variar, porque esse padrão IEE aí, para você poder ler, é pago. Você tem que pagar pelo padrão. Eu nunca vi isso, Por exemplo, as normas brasileiras, NBRs,
são todas gratuitas, são todas acessíveis, né? Mas o IEE, ele cobra para você poder ler. Tudo bem, estamos dando aqui as linhas gerais e vocês estão entendendo como que é esse serviço. Então, ele tem uma criptografia integrada do dispositivo de armazenamento e este controle de acesso, tudo definido por esse padrão aí TCG OPAL. Mas não para por aí. Então, nós vimos formato de dados padrão, eles são padronizados nesse EH Store Class. Em segundo lugar, nós vimos define os vários tipos de dispositivos, está dentro do padrão. Em terceiro lugar, nós vimos também criptografia. Agora ele está sendo bem específico, né? Está falando, vocês conhecem o IOCTLs da linguagem C, são definidos nesse cabeçalho aí que está colocado, é HSTOR IOCTL.H, um cabeçalho da linguagem C. Mas cada drive de função de armazenamento aprimorado, essa classe, tem seu próprio conjunto específico de IOCTLs, que lidam com silo. O que é isso? Você tem silos de armazenamento de grãos, aí vocês sabem, né, de assuntos, né, e agrários, mas, além disso, esse tópico trata de quê? Desse outro cabeçalho, o EH Store Band MGMT, um tipo management, o gerenciamento das bandas desse tipo de armazenamento. O que é isso? Quando a gente fala em silo, estamos falando do novo padrão que surgiu de container. Então, essa norma IEE já evoluiu, já é uma grande evolução de normas anteriores que contemplavam formato, segurança, criptografia, tipo de dispositivo, né? E hoje nós vemos aí Kubernetes, Docker, que é o quê? A filosofia de container, que é a mais moderna. Ela superou o formato de máquinas virtuais, né, que dependem de sistemas operacionais. Então, esse tipo container hoje, ele traz para você tudo que você precisa, por exemplo, para rodar um jogo, seja em qual sistema for, fica transparente para você. Ele só te pergunta assim, qual sistema que você tem e já te dá, ó, este container aqui, todas as características vão rodar na sua máquina. Você fala que tem uma máquina Linux, aí fala assim, ó, aqui está o container para rodar este jogo, por exemplo, o jogo de viagem de caminhão lá, Euro Trucker, já vem pronto para você. Aí o outro fala, aí eu tenho Windows, ele fala assim, ó, aqui está um container para o Windows, prontinho para rodar esse jogo. Essa é a filosofia de container hoje em dia, que superou as máquinas virtuais. Então, o pessoal acostumando com esse tipo de filosofia, daqui a uns tempos ninguém está pensando em sistema. Vai vir um container e ele vai rodar o quê? Em máquina. Bem, então com esses dois importantíssimos drivers, a gente conclui a nossa aula 56 de Windows e a nossa 9ª aula de drivers.